A importância do marketing hoje na nossa vida profissional, é essencial. Outrora a gente não utilizava-se tanto, se utilizava-se alguns mais ousados, com a mente mais aberta, usavam jornais, revistas, mas hoje todo profissional que almeja galgar um nível mais alto nas suas profissões acabam se utilizando do marketing digital, das redes sociais, qualquer que seja o instrumento. Mas qual é o limite dentro da advocacia? Onde canais como o Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, até onde o limite que o advogado pode ir sem atingir ou contra o nosso estatuto? E eu vou conversar com o Dr. Emídio, que está à frente da comissão aqui de marketing, sobre esses desafios novos, na verdade, de algo que faz parte do cotidiano da nossa vida atual, né? É verdade. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite, TV OAB. Bom, muito bem trazido, explanado por você, os limites, né? Qual é o limite para o advogado estar atuando nas redes sociais? E isso já tem sido tema polêmico dentro do TED, né? Então, com decisões recentíssimas que têm sido trazidas para que o advogado venha saber os seus limites, né? Um dos detalhes mais importantes é o conhecimento pelo advogado do provimento 205/2021, né? Que é o que tem embasado as decisões do TED referente ao marketing jurídico. Recentemente tivemos agora, no dia 1º de agosto, o congresso, né, sobre marketing jurídico, que trouxe importantes palestras que tratam desse assunto. O nosso telespectador que assiste, que felizmente não é só o nosso, É verdade. Ele é um pouco mais amplo, graças a Deus. O TED é um tribunal de ética dos advogados. Então, questões de infrações éticas do advogado é julgado nesse órgão. Então, quando o doutor Emídio falou do TED, justamente porque as pessoas que veem cada vez mais redes sociais, vários vídeos chegam sobre, olha, perguntas, eu casei e agora terei que dividir isso e aquilo, eu não sou pai e eu posso receber pensão por ter ficado com a mãe que era do filho distante, quer dizer, isso tudo cada vez mais a gente vê isso daí. É verdade. Posicionamento, isso é muito importante, porque veja, é realidade que, muitas vezes, aquele cliente que vê o advogado se posicionando dessa forma na rede social, isso vai chamar a atenção dele porque o assunto é levado de uma forma mais irreverente. Contudo, é importante que tanto a sociedade, né, como aquele eventual cliente que venha contratar esse advogado, saber se de fato aquele advogado tem conhecimento daquilo que ele tem ensinado. Isso é muito importante. Então, veja, o entretenimento, que é o que mais nós vemos nas redes sociais, ele é interessante, mas para o advogado é bom sempre manter a retidão que a advocacia exige. Eu tenho dificuldades muito porque também, quando eu comecei a trabalhar advogar, era uma época analógica. E a gente sabia muito, claro, era algo muito vedado. Você colocar em revista, era até... olhavam meio de uma maneira não, olha, tá fazendo, explorando a imagem. E hoje a gente vê que era uma besteira. Mas está lá na legislação, teve na legislação durante muito tempo. Sim. Existe uma distinção entre captação, essa captação ilegal, sim, né? E ao menos a utilização da imagem para trazer clientes de uma maneira que, na verdade, comunicando o que você está fazendo, o direcionamento que você está tendo, é uma linha meio tênue, muito difícil. Não, é muito, Sérgio. É uma linha muito tênue. Por quê? Do momento em que você busca a captação, do momento que você quer apenas informar, é muito frágil aquela relação, né? E a quem está assistindo aquele vídeo, aquele reel, ou de repente está procurando um advogado, ele não sabe diferenciar. O cidadão, ele não vai saber diferenciar isso. Mas, contudo, aquele problema que está sendo exposto daquela maneira se encaixa na situação dele. E aí o que acontece? Ele vai entender que aquele profissional que está apresentando daquela forma é quem pode eventualmente resolver o seu problema. E muitas vezes, infelizmente, não é. Mas isso não é mais vedado. É claro, nós temos que tomar o cuidado de como é feito. Inclusive, eu tenho decisões do TED, né? Como você bem disse, é o Tribunal de Ética que julga nós, advogados, perante a sociedade.
de 2017, antes do provimento, já falando sobre marketing. Então, veja, não é algo recente, né? Então, inclusive no congresso que nós tivemos agora no dia 1º, foi trazido o uso de inteligência artificial. Ou seja, quando você utiliza a inteligência artificial, você precisa comunicar ao seu telespectador ou seu seguidor ali do Instagram, do Facebook, que você utilizou ou naquela imagem ou naquele texto que você utilizou a inteligência artificial. Inteligência artificial é outro caminho complexo dentro da nossa profissão, né? ChatGPT e tudo mais. E as pessoas estão... É uma ferramenta muito útil, né? Para quem que precisa pesquisar muito, como é o nosso caso, trazer muita jurisprudência, muito material, muitas decisões para casos, às vezes, específicos, é uma ajuda, assim, sensacional, sim, mas também muito perigosa, porque... E até os magistrados, alguns estão sofrendo também, como todas as profissões, tem uns que se utilizam de uma maneira errônea e aqui a advocacia também. Essa questão é complexa de criar jurisprudência onde não existe. Veja, fiscalização, isso é muito importante. A inteligência artificial, ela nada mais é do que um funcionário, só que é um funcionário muito bem qualificado. Contudo, como todo funcionário de escritório, estagiário, advogado, associado, até o sócio, ele precisa ser fiscalizado. Ou seja, aquele trabalho que ele criou, você não vai precisar fazer todo aquele aparato, mas principalmente no que tange jurisprudência, você, advogado que utiliza dessa ferramenta, é muito importante que você faça essa fiscalização. Tivemos casos estrondosos aí no judiciário, né? Inclusive recentemente no TST, no qual o ministro ele citou, olha, esse desembargador nunca fez parte dessa turma, esse julgado nunca existiu. Por quê? Porque foi utilizada ali inteligência artificial, e a inteligência artificial, ela quer fazer com que você seja satisfeito, ou seja, ela quer atender o seu pedido. Então, se você não tomar esse cuidado de fazer essa fiscalização, ela quer te agradar. Então, ela pode muito bem pegar o seu caso concreto, criar uma jurisprudência e colocar na sua petição. Se você não tiver o cuidado de fazer essa fiscalização, com certeza você pode ser prejudicado e, pior, prejudicar o seu cliente. E, voltando um pouquinho, essa questão é muito importante e é uma questão que vai ser um dilema nos próximos anos, quanto maior a expansão dessa questão das redes sociais, da inteligência artificial, o ChatGPT, enfim, Gemini, tudo que faz parte hoje do dia a dia, as pessoas se utilizando mais e muitas pessoas também deixando de consultar advogado porque estão se resolvendo, fazendo contratos e tudo mais na internet com o ChatGPT. Quer dizer, vai chegar um ponto ali que vai dar um problema. É o risco. Veja, na verdade, essa utilização da internet para a criação de contratos, né? Muito popularmente conhecido como contrato de gaveta, que nós como advogados conhecemos, é o contrato particular, entre particulares, né? Isso já era comum, né? Desde a época da internet, as pessoas já buscavam isso. Contudo, se intensificou com a chegada da inteligência artificial, né? Nós utilizamos muito o ChatGPT, mas temos aí o Gemini, temos humanos, temos muitas outras que atendem esses requisitos e são muitas ferramentas utilizadas nesse dia a dia. É perigoso por quê? Veja bem, eu já tive clientes, inclusive no escritório, que me procurou porque utilizou dessa ferramenta da internet, coisa de 10 anos atrás. Eu fui lá na internet e fiz um contrato, doutor. E agora? O advogado precisa estudar para resolver. Ou seja, não confie na inteligência artificial 100%, não pode. Como você também não deveria confiar na internet no passado, né? Como muitas pessoas, como você mesmo pontuou, utiliza essas ferramentas para criar contratos. Veja, o advogado, quando ele faz um contrato, ele tem um estudo já pré-elaborado, ou seja, ele vai levar para o cliente dele a garantia de que aquilo ali vai ser 100% eficaz no futuro e no presente, quando ele está servindo. Agora, a ferramenta ela não tem essa preocupação. Como eu disse, a ferramenta ela se preocupa naquele momento em agradar aquele que está buscando. Ou seja, se você colocar lá, eu quero que seja garantido para mim ali a compra daquele imóvel, ele vai te dar ali um resumão e você só vai preencher, né, ali com os nomes, a qualificação das partes, só que isso não garante o seu direito. Sim, voltando ao nosso tema do marketing aqui, vai longe a discussão. Vai muito mas longe, e nos próximos anos teremos discussões até no TED, teremos discussões aí onde
se não tiver posicionamento, regulamentação, se perde e é até um problema para a sociedade. Importantíssimo. Voltando à nossa questão do marketing jurídico, que também é uma outra questão, que é uma realidade que nós temos que entender que a questão do marketing, o digital hoje, ela é muito participativa, né? E ela direciona, eu vejo advogados, é que ela também, do mesmo jeito do ChatGPT, é perigosa também, porque tem muita gente que um carrão que anda com um advogado, que fala de temas de uma maneira com um prompter na frente, com cuidado, quer dizer, tem que tomar muito cuidado, tem que sempre consultar se tem ações contra, antes de você oferir, na verdade, procurar um emprego, procurar um profissional, desculpa. É verdade. Veja, eu trouxe essa frase no congresso que ocorreu no dia 1º, na entrada do mês do advogado. O amanhã é um amanhã com marketing, não tem volta. Assim como o processo digital, ele não teve volta, o marketing também não vai ter. Porém, nós temos que tomar cuidado como isso deve ocorrer. Veja, o que é verdade no marketing jurídico e o que é mentira? Como você bem pontuou, as pessoas alugam veículos, imóveis, né? E ali demonstra uma realidade que não é. Só que é muito importante a questão da fiscalização e até mesmo pela própria sociedade, né? Ou seja, você que tomou conhecimento que aquilo é algo irreal, traga para a OAB, traga ali a informação para que a OAB venha tomar as medidas cabíveis ali. Nós aqui da Comissão de Marketing Jurídico, nós queremos atuar para que o advogado ele venha ter um alcance maior ali da autoridade, do reconhecimento acadêmico dele, contudo tendo cuidado de não fazer nada fora do provimento e das normas da OAB, porque nós devemos prezar muito por isso, nós advogados com grandes escritórios e nós advogados com pequenos escritórios também. Isso é muito importante, porque se nós não fiscalizarmos esse limite, vira bagunça. E quando vira bagunça, a atuação do advogado ela já não é mais como deveria ser. Temos aí casos no TED de Brasília, na OAB Federal, e temos aqui no TED de São Paulo também, colegas que foram sancionados porque utilizavam de forma equivocada, né? Esse instrumento que é um instrumento que ele vai só aumentar, a tendência é só aumentar. A menos que a internet deixe de existir, o marketing não vai deixar de existir. Hoje em dia, só no estado de São Paulo são 550 mil advogados. A concorrência hoje ela é muito mais feroz entre os advogados. Então, imaginemos que escritórios menores, por exemplo, e as pessoas que não trabalham em escritórios grandes e estão querendo grande parte, né? Os escritórios grandes são uma minoria, uns 5% dentro da advocacia. Sim. O resto, todo mundo querendo, lutando e imagine que você precisa atingir um determinado assunto que você é especialista. Você compete com outras tantas pessoas que se especializam. Se você não tiver um diferencial que atraia, antigamente era você ganhando fama por decisões, por isso, por indicações. Hoje em dia, todo mundo tem um advogado em família, um conhecido. Então, a dificuldade é muito maior para você realmente... E aí, um atrativo é o marketing. Mas a gente, dentro da nossa profissão, é uma profissão também que está passando por transformações. A advocacia, que se entendia, e ela ultrapassa ela se modifica com os eventos tecnológicos. É verdade. É uma luta hércula, né? Cá entre nós, né? Os grandes escritórios com os pequenos escritórios. Mas veja, eu penso que, na verdade, o marketing jurídico ele veio para justamente equilibrar essa batalha. Sim. Porque da mesma maneira que ele permite, né, o marketing jurídico permite os pequenos escritórios a trazer conteúdo, ela também regulamenta ali os grandes escritórios. Ela segura, isso você não pode fazer. Né? E geralmente os abusos é justamente dos grandes escritórios. Né? Tem, claro, dos pequenos escritórios, mas a grande maioria, por quê? Porque tem capital. Né? Tem capital para poder investir nessa propaganda. E aí o que acontece? Se não tiver dentro das normas do provimento, né, dentro das normas do Código de Ética, isso vai ser barrado e precisa ser barrado. Principalmente para quê? Para que os pequenos escritórios, os advogados que estão iniciando hoje, eles sejam protegidos.
né? Porque para que o mercado, ele tem mercado para todos. Isso é sem sombra de dúvidas. Contudo, é um mercado desigual no sentido de que quem possui mais capital, com certeza vai poder investir mais em marketing jurídico e com certeza vai buscar e receber e ter muito mais clientes. Hoje eu acho que a luta está bem paritária, porque qualquer um que tem um celular e um microfone consegue hoje, com vídeos de IA e tudo mais, você faz um avatar de IA e você parece que você está em Mônaco, fazendo no teu escritório em Mônaco e na verdade, o que eu entendo é que é um momento de educação, é um momento de que as pessoas que estão se formaram e pegaram principalmente essa época tecnológica, vamos falar de dos 15 anos para cá, estão com novos desafios de entender, porque faz parte do dia a dia, fazer vídeo, gravar isso. Então, tem que entender como, dentro do universo entre profissionais, onde você pode extrapolar ou não. Então, onde, por exemplo, para um telespectador entender, onde alguém que fala que nunca perdeu um processo, que atinge uma outra pessoa de uma maneira, dizendo um órgão, uma pessoa. Isso tudo você tem que tomar cuidado. Né? Sim, o que acontece? Na verdade, o advogado ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Qual o exercício que eu faço? Eu costumo fazer o seguinte exercício. Isso que eu estou levando aquelas pessoas que vão me assistir vai ser útil de alguma maneira? Isso que eu estou levando vai de alguma forma enriquecer o ensino para essas pessoas? Isso de alguma maneira vai levar ali a um eventual cliente, ainda que de outro advogado, essa informação de forma que ele possa consultar o advogado dele e falar assim, olha, eu vi esse caso aqui, será que isso não se encaixa? É esse o exercício que eu faço. Por quê? Se eu não for enriquecer de alguma maneira com aquele conteúdo que eu estou levando, sem atingir nenhum colega, nenhum órgão, nenhum servidor público, isso para mim não é importante, não é interessante que vá para as redes sociais. Sim. Né? E acho que esse exercício é muito importante. E esse exercício é importante mesmo porque eu vejo, principalmente as duas redes sociais que têm mais vídeos, né? Porque o YouTube é mais específico. Ele é mais longo, é mais para uma aula, inclusive, mas vídeos muito, muito bons de colegas esmiuçando matérias importantes, direcionando, trazendo uma reflexão dentro do mundo do nosso dia a dia da advocacia, para o telespectador, para o consumidor de rede social, para onde procurar os direitos ou não, quais são, pelo menos dando um caminho para chegar para conversar com o advogado e conhecer o que está fazendo, também para chegar falando no mesmo patamar, tipo, olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei quanto tempo demora, eu já vi, pesquisei, quer dizer, esses vídeos são insights para as pessoas também procurarem os seus direitos, quer dizer, dentro desse universo todo tecnológico, nós temos coisas boas e ruins, a gente tem que apontar aqui, e a nossa obrigação é essa, por isso a gente conversa sobre o tema, né? É verdade. E o que o advogado tem que fazer? Estudar. Estudar o marketing jurídico. Não é só o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer. Perfeito. Né? Porque nós podemos fazer muita coisa. Muita coisa dentro das normas da OAB. Então, quanto mais, por exemplo, o EAD, né? Nós estudamos o EAD quando ele surgiu. Então, aqueles professores, advogados, professores que gostam de lecionar, eles tiveram que estudar, olha, como é que eu uso essa câmera, como é que eu uso esse sistema? O marketing não é diferente. Ou seja, nós, advogados, podemos utilizar o marketing jurídico como ferramenta de criação de autoridade, né? Como ferramenta de levar conhecimento, mas, principalmente, nós temos que ter ali dentro das normas que são estabelecidas pela OAB e eu entendo até pela ética pessoal, né, de cada um de nós e moral, os limites que nós temos que obedecer. Então, veja, você que é advogado, você que quer aprender sobre marketing jurídico, junte-se à comissão de marketing jurídico, busque conhecer, junte-se aos cursos que temos na ESA, tanto a ESA Santos como a ESA São Paulo já tem muitos cursos bons, de professores bons que tratam a tudo aquilo que nós podemos e não podemos fazer dentro do marketing jurídico. Isso é muito importante e não dá para ser resistente a isso, né? Principalmente o pessoal mais velho, que fica sempre com o pé atrás e não se vale muito do marketing jurídico, porque é outra formação, entende? Mas não tem como fugir. Para finalizar, esse na verdade, a gente não dá conselho, mas é uma ideia que tem que perpetuar na mente principalmente dos profissionais dos antigos, que aquilo pode ser uma ferramenta importante. Perfeito. Enquanto você está vivo, você está trabalhando, enquanto você está vivo, está produzindo. E para os novos,
entender o limite onde que o vídeo, às vezes, pessoal não é igual ao profissional. O seu vídeo de dia a dia que você faz, você diz que é bem... Quer dizer, quando você entende a ética e a regulamentação disso daí tudo, o próprio Conselho Federal já indicou alterações, ainda que não se tenha feito uma reforma inteira sobre essa questão. Vai haver. E vai haver, porque não vai ter jeito, está sendo pressionado, já era para ter tido, inclusive. Quando isso chegar, todo mundo já entende que, olha, são as novas regras, estão aí, tem que ser aprendidas e cumpridas. Eu acho que essa é a ideia, né? Sérgio, sem sombra de dúvidas. Dessa forma que você trouxe, não tem o que questionar. Nós, os profissionais mais antigos, temos que aprender, saber o que nós podemos ou não publicar, né? E se juntar com essa galera nova. Não tem para onde correr. Não tem. Aí assim nós podemos enfrentar para alguns, o fantasma do marketing e ter uma vida saudável dentro das redes sociais, que é muito importante e está precisando, a gente ter essa vida saudável, tanto na que vivendo fisicamente, como de uma maneira digital. E isso é importante, e por isso aqui que a OAB reúne, e sempre a comissão aqui representada na pessoa do Mídio, que sempre está fazendo curso, capacitando os jovens, indo atrás, e não deixem de procurar aqui. Eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que nos ouviram, que querem aprender sobre marketing, né? Seja muito bem-vindo à comissão, seja bem-vindo à OAB e que você possa aprender, saber que tudo aquilo que você pode fazer tem um limite.